O cão de caça da família Baskerville. Eu fui severamente injustiçado por minha família, acusado de um crime que eu não cometi. Eles me levaram à sentença final sem ao menos me ouvir. Fui marcado como traidor e executado, mas agora eu voltei a 40 anos no passado e terei minha vingança contra aqueles que me injustiçaram. E aí, seus malandrinhos, tudo bem com vocês? Desculpa pelo vídeo passado, a voz estava só o pó, o serviço tá complicado. Mas enfim, trouxe a obra nova aqui pra vocês. É nova só aqui no canal, né? Porque ela já saiu faz tempo, só que é top demais, velho. Então, se você gostar dela, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O cão de caça da família Baskerville, Vicker Van Baskerville. Esse cão de caça, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família, foi falsamente acusado de conspirar com os demônios, e o destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto esperava sua morte, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria mais como um cão raivoso caçando lebres. Então, vemos uma visão do que parece ser um berço e muitos bebês chorando em volta. Então o protagonista pensa: hã? Que lugar é esse? Meu corpo, ele tá tão pesado e tem algo fazendo barulho aqui. Não me diga que esse é o inferno? Então vemos Mansão Baskerville e está no berçário com vários bebês chorando. Então chega um homem e diz: vermes insignificantes. Então nos é apresentado patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville. Então ele diz: nenhum deles aqui parece ser útil. Pelo jeito dessa vez só tivemos lixos. Só que então ele se surpreende com algo e diz: o quê? Então ele olha para o nosso protagonista e diz: pelo menos um desses vermes é menos barulhento que os demais, não é mesmo? Levem as crianças para o berço de espadas. Então as pessoas que estavam em volta dizem: sim, senhor. Então o prota pensa: o principal culpado pela minha incriminação e execução, Hugo Le Baskerville. Então ele pensa: nossa, mas Hugo parece estar mais jovem. Então agora eu tenho certeza. Eu, Vicker Van Baskerville, voltei à era de quando eu era criança. E essa era a vida que eu tinha antes de me tornar um cão de caça. Por ter nascido como um filho ilegítimo da família, eu não recebi a melhor das criações. Os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações. Assassinato, espionagem, emboscadas e etc. Eu tive que lidar com todos os tipos de atos ruins. Tudo para que os Baskerville pudessem ser a melhor entre as 7 grandes famílias. O motivo da minha lealdade era simples. Eu só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos. A longa luta contra os demônios acabou com a vitória da humanidade. E a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou toda a sua vida pela família foi o abate. Motivo pelo qual eu fui executado. Foi porque eu era um cão de caça que sabia demais. Não quero mais viver uma vida como aquela. O que eu quero agora é vingança. Mas não tem nada que eu possa fazer nesse corpo de um recém-nascido. Mas ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade para ficar mais forte. E agora, o que eu mais preciso é ficar mais forte. Então nos é apresentado o berço das espadas. Uma das provações às quais os filhos dos Baskerville precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas e têm sua coragem testada enquanto vão em direção ao rio Estige. O rio Estige é o lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Contudo, o número de crianças que podem se beneficiar desse efeito é limitado. Na tentativa de chegar ao rio Estige primeiro, na minha antiga vida, era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas. Mas eu acabei sendo ultrapassado pelos meus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente. A bênção do rio Estige será só minha. E vemos o prota caindo dentro do rio Estige. E lá ele vai se afogando aos poucos, mas seus ferimentos vão se curando. E ele pensa: o rio Estige está me mudando por completo. Tenho certeza de que ter um início
de vida diferente será uma grande mudança em meu futuro. Eu preciso aguentar o tanto que eu puder aqui dentro, porque quanto mais eu aguentar, mais eu vou ser poderoso. Então vemos os figurantes gritando do lado de fora do rio. Precisamos tirá-lo de lá. Se ele passar mais tempo submerso no rio, vai acabar morto. Vamos pegar ele, precisamos secá-lo logo. Então o Hugo começa a dar risada e diz ao mordomo que está do lado: Ei, Barrymore, quanto tempo desde que ele submergiu no rio? Então Barrymore diz: Acho que se passaram 7 minutos. Esse se chama John Barrymore, mordomo da família Baskerville. Então Hugo diz: 7 minutos? Ele pode mesmo morrer. Então o figurante diz: Senhor Patriarca. Então Hugo diz: Garoto, saia daí agora. Então o Prota pensa: essa voz é do Hugo, mas não é como se fosse tão fácil assim voltar lá pra cima. Eu tenho que me esforçar para absorver o máximo de poder que eu puder. Então o Prota começa a puxar aquela água para dentro. Então ele não aguenta mais. Então o Prota pensa: preciso me acalmar, ficar calmo e resistir, aguentar o máximo que eu puder aqui dentro. Só que então vemos alguém o tirando de dentro, e esse alguém era Hugo. Então Hugo diz: olha só para ele. Não satisfeito em só mergulhar no rio Estige, você também bebeu a água dele? Então, em tão pouco tempo, seus dentes até cresceram. Qual é o nome dessa criança, Barrymore? Então o mordomo responde: Vicker Van Baskerville. Então Hugo diz: Vicker, parece que um filho ganancioso nasceu em nossa família. Então Prota pensa: pode me amar o quanto quiser, Hugo. Por enquanto, eu preciso afiar as minhas presas, para que algum dia eu possa morder e rasgar o seu pescoço e sumir com os Baskerville da história. Eu, Vicker Van Baskerville, farei isso com minhas próprias mãos. Eu, um filho ilegítimo de Hugo Le Baskerville, Vicker Van Baskerville. Aos 8 anos, ele era um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos, ele era o principal em missões de assassinatos, reconhecimento e subjugação. Aos 29 anos, ele foi restringido pelos talentos de família direta e percebeu suas limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Aos 35 anos, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição e já havia matado muitos demônios. Aos 39 anos, a grande guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos. E aos 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como cão de caça. E a sua recompensa foi as falsas acusações, calúnias e a sentença de morte. Então Prota vai acordando e pensa: isso é um berço? Isso significa que eu consegui passar pelo rio Estige. Aí o Prota tenta se mexer dentro do berço e pensa: com tudo isso que eu tenho agora, eu tenho um ponto de partida muito melhor do que antes. Então vemos alguém chegando com uma caixa. Então o Prota pensa: senhora? Aí fala: por que alguém ia colocar isso no berço do jovem Vicker? Então o Prota pensa: senhora? Então ele diz: ninguém daria algo por ser um filho legítimo. Então vemos aquela caixa dentro do berço e ela vai se abrindo. O Prota pensa: isso é mamba sangrenta? Daí o Prota morre. Não, né, gente? Ele não morre, senão ia ter Mauá pra gente acompanhar. O Prota diz: não me diga que colocaram 2 serpentes raras só pra me assassinar. Não há muitas mulheres entre os Baskerville que seriam chamadas de senhora. Isso claramente está sendo feito para reduzir o número de competidores na linhagem. Então as cobras começam a fazer o sinal lá, aquela língua delas lá, xá, 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 xá. E o Prota pensa: mas então realmente estão tentando assassinar uma criança no berço? E o Prota agarra aquelas 2 cobras com as suas mãos e começa a rir igual um pescotapa. E diz, como esperado dos Baskerville: e é isso por hoje, meus queridos.
Então, se vocês gostarem, já sabe o que tem que fazer e até a próxima. Falou!